Gente, vamos lá. A nossa lição de hoje é de número 14. Alguém sabe o título, além de mim, aí do Vanilton? É sobre política, né? Boa, Carlos Miguel. Eu gosto mais desse tema para debate, tá? E como a aula dominical pode ser isso, então eu gostaria que todos vocês, principalmente vocês, intervissem quando possível, quando quiserem, dê sua opinião, levanta a mãozinha para falar. Eu estou aqui mais para acompanhar vocês. Muito embora a ideia que se tenha quando fala de aula é que quem está aqui é que vai falar e que vai passar o conhecimento, na verdade eu estou aqui para mediar com vocês. Então, eu gostaria que vocês, sempre que possível, participassem, beleza? Vamos lá, gente. O título fala sobre política ou politicagem, tá? E como eu estava falando, vamos lá. Camille, o que é política para você? Sem briga, um de cada vez. Vou começar com a Camille. Rapidinho, eu tô procurando um lugar pra eu ficar. Porque eu tô na casa da minha avó. Meu pai tá aqui, minha avó tá aqui. Tô tendo 3 aulas no mesmo lugar. Simultânea, não, eu Agora eu entendo fechei. isso. Então, eu vou pular da Camille para Ludmilla. Tá Depois a bem. Camille. Conseguiu, Camille? Eu acho que eu consegui. Então fala aí, o que é política para você? Ah, pra mim é Afia a faca aí, política. Ludmilla. Vai, Ah, pra Camille, mim desculpa. política. Política é tudo. Desde como minha família é constituída, como eles chegaram aqui. Desde eu conseguir estudar, tudo que me cerca é política. O fato de, sei lá, tudo, tudo. Parabéns, Camille. Parabéns. Ludmilla, fala um pouquinho aí para mim. O que você acha disso? Quando você fala de política, vem na minha cabeça ato Hum. de governar, administrar algo, não E, só relacionado ao país, né, mas à vida, como a Camille disse, a família, tudo que a gente tem que fazer, que tenha que administrar, tenha que ordenar, pode envolver uma política. Acho que é isso. perfeito. Carlos Miguel, vou agora inverter, vou mudar a pergunta, hein, Carlos Miguel. Vai parecer a mesma, mas não é não. O que é politicagem? Eu, assim, interpreto como se fosse meio de intermediar alguma coisa, entendeu? Acho que é isso, eu não sei definir direito, mas. Politicagem, sim, é mediar alguma coisa, mas de uma forma específica. Então, eu acredito que seja isso. Alguns assuntos. Beleza. Davi Brabo, fala para mim, o que você entende como politicagem? Fez uma pergunta mais difícil, né? Política pra mim já é uma coisa complicada, assim. É... Não, assim, a definição é fácil, né? Foi até que as duas disseram, a Camila e a Ludmilla. Mas politicagem eu nunca cheguei a ouvir, não. Nunca cheguei nem imaginar que esse termo existia. Beleza, eu gosto assim, Davi, da sinceridade. Gente, olha só. Eu estou fazendo isso por quê? Porque a gente vai tratar de assunto e é importante a gente se situar no que a gente está falando e ter uma opinião própria e entender também que a nossa opinião ela pode ser real ou ela pode mudar. O que a gente entende por politicagem? Politicagem é uma política feita, mas baseada no próprio interesse. Tá? De uma maneira geral, a política ela existe, como disse a Camille, de uma maneira perfeita e completou, todos vocês completaram, na verdade, a política ela existe desde que a gente nasce. Né? A política é a forma como a gente interage com as pessoas que estão ao nosso lado. A política ela começa em casa. Você, para viver na sua casa, tem que ter alguns parâmetros razoáveis para que todo mundo se entenda, para que todo mundo consiga fazer uma troca, para que todo mundo tenha algum benefício, para que haja um senso de comunidade. A política ela está presente em toda a nossa vida desde o começo.
tá? A gente sai de casa muito cedo para ir para a escola e tem uma série de conjuntos e normas que eles têm que estar ali, têm que ser estabelecidos para que as coisas possam funcionar. A vida ela não existe sem política. Eu confesso a você que o mundo político que a gente conhece, eu tentei durante muito tempo me eximir dele, porque os nossos políticos, conhecidos como políticos, né, eles são um exemplo vexatório. Mas a gente não vive sem política, porque a gente faz política dentro de casa, a gente faz política na escola, a gente faz política na igreja, tá? Esse tema é um tema propício para a gente debater, e porque ele não é muito teológico, quer dizer, a gente coloca, extrai ele do mundo da teologia, mas não fala da teologia sistemática em si, tá? Mas, enfim, como vocês vão aprender daqui a pouco, a gente tem cinco teologias que a gente sempre vai estudar baseado nessas 5 teologias. Mas eu ainda, às vezes, prefiro me ater a um tipo... Valeu, Miriam, me ater a um tipo mais específico, mas é bom a gente trocar uma ideia sobre isso. Então, vamos lá. Vamos começar lendo no livro de Mateus. Vou na Mateus nada, vamos começar com Romanos. Romanos, capítulo 13, do 1 ao 5. Todo mundo achou aí? Todo mundo tem Bíblia? Sim. Do 1 ao 5 diz assim: todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, por não autoridades que não vêm de Deus. E as autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade está colocando contra Deus o que Deus instituiu, Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade contra a autoridade está se colocando contra o que Deus instituiu. Aqueles que assim procedem trazem condenação a si mesmo. Pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam o mal. Quem viver livre do medo da autoridade, pratique o bem e ela o enaltecerá. Cara, essa frase, esse versículo, olha só, a gente está falando da Bíblia, a Bíblia trabalha com verdade, só que a gente tem que entender que a gente tem que analisar a Bíblia de uma forma histórica, de uma forma contextual. Versículo 3 é perfeito e é verdade nos nossos dias de hoje, pois os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Vamos lá, vou alfinetar logo vocês. O que vocês falam dessa afirmação? Os governantes não devem ser temidos, a não ser pelos que praticam mal. Um de cada vez sem briga. Quem quer falar? Alguém? Ninguém? Assim, eu tenho uma opinião de que, a menos que ele esteja fazendo coisas que prejudiquem a sociedade, eu acho que isso é um motivo de eles serem temidos, sim. Entendeu? Porque são coisas que não estão indo em favor da sociedade. Acho que esse seria um ponto para nós temermos ele. Quem mais? Eu ia falar basicamente o que o Miguel falou, que se a pessoa está praticando mal, sim, ela deve temer a quem governa. Só que o contrário também se aplica, né? Porque não é só a pessoa que obedece aos governantes que pratica o mal, os governantes também. Então, não fica só de um lado da moeda. A gente também tem que temer pelo fato do governante também praticar o mal. Na maioria das vezes. Exatamente. Perfeito, Ludmila. A gente está vivendo uma época muito difícil, né? Embora muito se tentou omitir aí, a gente viveu sim uma ditadura,
a gente vive um período que as pessoas tentam até mentir, esconder isso, dizendo que não houve uma ditadura, houve sim uma ditadura, e na época da ditadura foi imposta algumas leis marciais que eram impostas pelo governo, o governo vigente, mas que privavam o povo de certa autonomia, liberdade, de direitos, enfim. Até o próprio direito fundamental, que é o direito de ir e vir, você perdeu, e até hoje você perde em algumas circunstâncias, dependendo de que você fala, de quem você é e do que você quer representar. A gente vive uma cultura democrática muito esquisita, onde se falta, acima de tudo, muito respeito com as pessoas que têm opinião contrária. E eu vou falar isso de ambos os lados. Os políticos, eles estão ali para servir ao povo, mas na maioria das vezes eles servem aos próprios interesses. Então eu queria começar já falando sobre isso de uma maneira geral, que eu não estou sendo aqui partidário, tá? Não estou sendo aqui, não estou querendo direcionar para um lado A, um lado B, tá? Porque a gente sabe que a política sempre é direcionada pela direita e esquerda, e alguns centro-esquerda, centro-direita, mas, enfim, apesar desse posicionamento, os políticos eles deviam servir à nação, ao povo. E a gente vê que, na prática, não é isso que acontece. Então, a gente tem uma série de textos que a gente vai começar a falar sobre eles agora, em que as pessoas erroneamente interpretam mal a Bíblia, e que diz que você orar pelo seu presidente, pelos políticos do seu país, que vocês devem ser subordinados, sim, as leis estão aí, nós precisamos seguir a lei de fato, mas isso não quer dizer que a gente vai abaixar a cabeça e aceitar tudo que se empurra a goela abaixo. Eu não estou falando contra a lei, não. Eu estou falando sobre criação de lei, eu estou falando sobre projetos de educação, eu estou falando sobre administração financeira. Tudo isso, gente, são fatos e coisas que a gente tem que participar diretamente, senão a gente acaba ficando servindo a dois senhores, de uma maneira bem clara, eu vou falar isso, a gente acaba servindo a dois senhores, porque as pessoas confundem título com ser em si. Um título dá a alguém autoridade para exercer determinada função. Só que mesmo essa pessoa, não importa o título, ela está sujeita também a alguma autoridade. E quando essa pessoa rompe esse vínculo, ela precisa ser alertada. E a gente tem na Bíblia inúmeros fatos sobre isso. Vamos continuar. Vamos continuar a leitura da Bíblia? Aí, Vanito, estou conseguindo me achar aqui, hein? No troca do Google por... o Google e o... Cara, esqueci até o nome do programa. O próprio do Windows, mas tudo bem. Vamos lá, Mateus 22, 17 ao 21. Versículo 17. Quem lê pra gente? Dizem, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Pode continuar, Mateus. É Mateus, desculpa. Mateus 21, 22, 17 ao 21. Mateus 22, 17 ao 21. Tá, vou ler de novo. Dize-nos, pois, qual é a tua opinião? É certo pagar impostos a César ou não? Mas Jesus, percebendo a má intenção deles, perguntou: hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostre-me a moeda usada para pagar o imposto. Eles lhe mostraram um denário. E ele lhes perguntou: de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse: então, deem a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Perfeito, Miguel, muito obrigado. Esse texto, gente, ele traz diretamente um assunto muito peculiar do que a gente estava falando. Jesus pregava o reino de Deus, certo? Certo. Sim! Cara, dá uma saudade do presencial, isso é uma das coisas que eu mais sinto falta.
Jesus pregava o reino de Deus de uma maneira bem objetiva. E ali tentaram fazer uma pegadinha com ele sobre os impostos. Porque se esse cara fala do reino de Deus, então o dinheiro é para Deus. Se esse cara está falando do reino daqui, então o dinheiro é para César. Vamos pegar ele na curva. E Jesus fala ali claramente, olha só, de quem é a face que está aí no dinheiro? É de Deus ou é de César? Entendeu? Na nossa vida, a gente tem que fazer essa separação. Uma coisa que diz respeito ao reino dos céus, ela diz respeito ao reino dos céus. Tem muita coisa na tua vida que vai ser direcionada literalmente com o reino dos céus, porque o reino dos céus está no meio de nós, concorda? Se alguém discordar, pode falar. O reino dos céus já está no meio de nós. Nós somos representantes de Deus o tempo inteiro. Nós somos seguidores de Cristo o tempo inteiro. Como diria um certo pregador lá na nossa igreja, amém ou não amém? Só que a política não deixa de existir, tá? A política vai estar sempre inserida no contexto. A gente sabe que lá atrás, lá do começo, o povo era governado de uma maneira totalmente teocrática, né? Os profetas governavam o povo. Quando o povo começou a crescer e saiu lá do Egito, Moisés era o grande líder, depois foi Josué, e assim sucessivamente até chegar o ministério dos profetas, tá? A gente passa aí por uma série de situações em que os profetas governam. Primeiro tivemos os juízes, depois os profetas. Mas, enfim, quando chegou na época do ministério profético, o povo pede um rei, tá? Era certamente a vontade de Deus que o povo que tivesse um rei. Fala pra gente, Miriam. Miriam já conseguiu. Ah, não, ela vai estar. Ela está revisando, mas ela vai estar ouvindo a gente. Então vamos pular da Miriam para Davi o Brabo. Fez a pergunta aí que eu não entendi, não. Eu tava tentando entender, bugou o áudio aqui. Pode repetir? Posso, claro, meu amigo, quantas vezes se for preciso. Era da vontade de Deus que o povo tivesse um rei, exatamente? Foi Deus que propôs isso ao povo? Olha, eu acho que não. Assim, Por que você porque, acha que não? porque de certa forma, quando se tem um rei, meio que eh, de forma indireta vai ter idolatria. Sempre vai ter alguém que vai idolatrar aquele rei, aquela pessoa. Então, então acho que não era da vontade de Deus. Se eu tiver enganado, pode falar, tá? Não, pô, perfeito. Eu vou absorver a sua opinião e vou comentar depois. Camille, fala um pouco o que você entende do ministério profético. Como era o povo ser governado por um profeta? Que horas que o profeta falava? Como ele se posicionava? O que você acha disso? Primeiro, desculpa ter saído e entrado às vezes, porque a internet aqui na casa da minha avó tá ruim. Aí eu tive Tem que usar os problema. dados do meu pai. Eu acho que o profeta, ele tinha que se... Eu acho que o profeta, ele tinha que se portar com uma certa autoridade, mas ele é um informante, né, dos céus. Uma forma de informante dos céus. Então, eu acho que ele tinha que demonstrar muita humildade, e que... Eu não sei como falar isso, mas eu acho que é humildade mesmo. Então, Não vou sei. tentar facilitar para você. Qual a diferença entre um governo de um rei e um governo profético? O governo de um rei, ele tem subordinados, súditos, e um governo profético, eu acho que é como se fosse mais uma comunidade mesmo, ao invés de ter essa situação de subornação muito mais definida. Tem a Perfeito, subordinação ali, mas é mais branda. perfeito. Então, concordando com a Camille e colocando esse assunto aqui e falando um pouco mais sobre isso, o que acontece? O ministério profético, ele funcionava da seguinte forma: quando havia uma necessidade, o profeta se manifestava. Mas o profeta continuava ali servindo ao povo como um mensageiro de Deus.
Já um reino, não. O rei ele tinha que estar ali pronto, tinha que estar ali separado, ele tinha que ter em volta dele uma equipe de guarda, ele tinha que ter. Ele estabelece agora, dentro da política do povo de Israel, uma base de politicagem, porque o rei ele tem a função de servir o povo, mas ao mesmo tempo ele começa a ter aquela preocupação que, uma vez que ele foi eleito pelo povo, ele tem que mostrar ao povo que ele está fazendo alguma coisa, e nem sempre o que ele quer mostrar é o que é preciso. A gente vê aí, como exemplo, o caso de Saul. É engraçado que a visão que a gente tem de Saul é muito diferente da visão dos políticos de hoje, né? Pelo menos que a Bíblia nos apresenta. Saul, ele tinha uma preocupação de agradar o povo, tá? E ainda assim ele errava por conta disso. Que, na verdade, quando Saul recebeu o trono, quando ele foi eleito rei de Israel, Samuel, junto com isso, apresentou a ele as leis que ele devia seguir. Diz lá no livro de Samuel. Samuel apresenta para Saul. E logo no começo, Saul começa a fazer besteira, porque ele tem que ir para a guerra, o povo está ali, começa o povo a dispersar, porque ele precisa apresentar um sacrifício a Deus. Só que só quem pode oferecer esse sacrifício a Deus é o profeta, e nosso horário já está correndo. E Saul, ele quer agradar tanto que ele faz o que ele não tem que fazer. E ele começa a ser reprovado por Deus. É muito importante, gente, que a gente entender duas coisas. Primeiro, é muito difícil e é impossível, na verdade, agradar a todo mundo, tá? Eu vou falar para vocês e vou usar o nome do Vanilton aqui. Vanilton, desculpa, eu vou citar você. A gente está trabalhando com o Vanilton hoje como nosso líder, tá? E eu vou falar uma coisa para vocês de cara. Vanilton tem esse sorriso largo no rosto, essa pessoa simpática, tá? Hoje ele é o líder de vocês, subordinado ao pastor Adailton. O pastor Adailton continua sendo o líder de vocês e é o líder de vocês diretamente, mas o Vanilton está nessa função aí de líder dos jovens. Ele não vai conseguir agradar a todos vocês. Não, não vai. Mas tudo que ele vai estar fazendo é buscando o melhor para vocês. Ele não vai conseguir extrair sorriso de todo mundo o tempo inteiro. Não, desculpa, ele é simpático pra caramba, mas ele não vai conseguir isso. Sabe por quê, gente? Porque quando a gente trabalha com pessoas, às vezes a gente tem que dizer sim, às vezes a gente tem que dizer não, às vezes a gente tem que fazer coisa que agrade, às vezes a gente vai fazer coisa que desagrada. Mas o que vocês precisam saber é que tudo que o Vanilton vai fazer é pensando no bem de vocês, tá? Às vezes chamar atenção, às vezes puxar de uma orelha, às vezes dar um abraço, mas é sempre pensando no bem de vocês. Porque estar na frente dos jovens implica em buscar a direção de Deus. E buscar a direção de Deus implica em dizer sim e dizer não. A gente tem uma história muito grande aí na Bíblia que vocês vão começar a acompanhar cada vez mais e vocês vão ver que os profetas antigos, eles estavam sempre falando, ora a favor do rei, ora contra o rei. Por quê? Porque os reinos, eles quando se estabelecem, eles têm uma grande tendência a fazer politicagem ao invés de política. Eles têm uma grande tendência a fazer as coisas em função própria do que em função do povo. O poder, gente, é uma coisa muito difícil de lidar. E quando a gente fala assim, a gente acha que entende, né? Mas, de fato, acredite, você não entende exatamente o que é essa frase, o poder dessa frase. A corrupção gerada pelo poder, a gente só vai entender isso quando você tem poder na mão. Porque por mais que você fala que entende, você, na sua cabeça, essas palavras fazem significados, o ser humano ele se compõe de palavras e atitudes. E quando a gente fala de atitudes, a gente bota um misto de sentimentos aí. E quando você coloca sentimento na coisa, na relação humana, que é inevitável de se ter, de não se ter, quer dizer, não dá para não ter sentimento. Quando você coloca sentimento nas coisas, as coisas ganham um sentido completamente diferente. Uma coisa é eu falar que eu tenho que fazer o melhor, a outra coisa é eu ter oportunidade na mão de beneficiar meia dúzia aí a mim mesmo e beneficiar o povo. Graças a Deus, a igreja ela nos dá uma liberdade de trabalhar com as pessoas e sem essa coisa de
da ganância financeira, sem essa coisa, porque tudo que a gente faz ali literalmente é em prol da comunidade de uma maneira geral. A igreja está ali para abençoar. Mas quando a gente fala de política nos dias de hoje, gente, vamos entender que a política fora da igreja, ela é muito suja, tá? Então, eu dou alguns conselhos para vocês, que o nosso tempo já está afindando. Vou dar alguns conselhos bem objetivos. A Bíblia nos ensina muita coisa. Jesus falava assim, examinai tudo, retende o bem. Tá? As pessoas não são o que elas dizem que são. As pessoas são aquilo que elas praticam. Tá? Então, guardem essa frase. As pessoas não são o que dizem que são. As pessoas são o que praticam. Porque, geralmente, quando uma pessoa precisa dizer o que ela é, quando a pessoa precisa citar as suas qualidades, quando a pessoa precisa criar adjetivos para se representar, é porque está faltando ação. Porque quem tem ação não precisa criar adjetivos, não precisa citar adjetivos. Quem vive de ação não precisa dizer o que faz, ela simplesmente o faz. E aí a gente vai para a Bíblia e vai ver isso com mais tranquilidade. Porque da maioria das vezes, quando as pessoas precisam falar do que ela é, do que ela representa, é porque ela está deixando de representar. Política é a arte de conviver. Política é a arte de se relacionar. E quando a gente se relaciona, eu falo muito isso e vocês, não sei se vocês já me ouviram falar isso alguma vez. O ser humano, ele tem a capacidade de pensar de um jeito, falar outra coisa diferente do que ele pensa e agir de uma forma mais diferente ainda. Então, o ser humano é um ser complicado. Então, não se liguem só no que as pessoas falam. Aprendam e vejam como a pessoa vive. E vocês são jovens, desenvolvam isso, tá? Eu já vi vocês que eu digo, a nossa juventude, passar alguns problemas por esse tipo de questão. Porque tem pessoa que chega, que fala que tem que ser assim, que tem que ser assado, mas quando você vai olhar para a pessoa está sempre com problema com um e com o outro. Gente, olha só, escolham bem seus amigos, conversem com todo mundo, mas amigo íntimo, se você tem um amigo que é íntimo, que está sempre com problema com todo mundo, seja você o amigo dele, mas que ele seja seu colega. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Agora eu preciso de ouvir um sim. 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 Porque às vezes a gente Que bom. Porque às vezes a gente se aproxima de pessoas que elas precisam de ajuda. E algumas pessoas, você tem que estar ali do lado dela para ajudar. Mas não são pessoas que você tem que contar a tua vida toda, não são pessoas que você tem que tomar como base para a sua vida. Tem pessoas que gostam muito de falar, tem pessoas que se posicionam e às vezes se posicionam muito bem, mas a Bíblia também diz: conhecereis uma árvore pelos... Como é que a gente conhece uma árvore? Pelos frutos. É isso aí, exatamente, pelo fruto. Tem gente que fala demais, mas não tem muita coisa a dizer. Tem gente que adora falar, inclusive gosta muito, mas não tem muita coisa a dizer. Então, a gente sabe que, vamos voltar à política, toda autoridade provém de Deus, né? E a gente vai pegar o caso aí de Saul. Saul foi escolhido por Deus? Alguém discorda? Se alguém discordar, fala. Ninguém? Então vamos continuar. Se ninguém discorda, então vocês entendam que Saul foi escolhido de Deus. Mas era exatamente isso que Deus queria para o povo? Não. Pastor Emerson, posso dar só uma atrapalhada aí na aula? Pode não. Claro que pode, meu amigo. Fica à vontade. Nós sabemos, isso aí foi até um ponto que o irmão tocou agora, porque desde que começou, eu estava buscando isso para tentar encaixar aqui na aula.
Mas é realmente essa questão, né? Deus, quando tira o povo do Egito, e aí começa a querer uma política para aquele povo, para ele seria bem mais fácil que mantivessem os profetas. Para Deus, para conduzir o povo do jeito que queria, era bem melhor ele trabalhar com o profeta, que era uma pessoa que obedecia às leis de Deus, às ordens de Deus, do que uma pessoa. Mas o povo se sentia diferente, né? Não era coisa de Deus colocar um rei. Mas o povo não se sentia, nós não somos realmente um povo porque nós não temos um rei, nós não somos iguais àqueles povos ali porque nós não temos um rei. Então isso é mais vontade do homem do que a vontade de Deus, né? O homem queria ser igual a uma outra nação, um outro povo, para ele se sentir, não, agora sim, nós somos o povo, né? Nós somos aquela nação, nós temos um rei, nós somos iguais. Tanto que essa coisa do sacrifício e outras coisas mais, eles querem copiar dos outros, porque senão eu não me sinto um povo, né? Eu não me sinto um Exatamente. povo. Então é mais ou menos isso aí. Desculpa eu atrapalhar a aula aí. Não, você não está atrapalhando, não, você está acrescentando. É exatamente isso. Uma coisa que Deus vai sempre respeitar, gente, e vocês têm que entender isso, Deus criou o homem e, desde lá, o princípio, Deus deu ao homem livre-arbítrio. Tá? De fato, Deus podia criar o homem como um robozinho. Você vai ficar só daqui até aqui, você não vai para lá. Mas não, Deus deu a mim e a você livre-arbítrio. E nesse livre-arbítrio está incluído liberdade de tomar decisões. Nesse livre-arbítrio está incluído a oportunidade de você escolher o que você quer para a sua vida. E isso aí eu vou te falar uma coisa, meu amado e minha amada. Deus sempre vai respeitar, tá? Sempre vai respeitar suas decisões. O povo pediu um rei, sabe? E você vê literalmente que a visão profética de Samuel diz isso. Olha só, Senhor, o povo está me rejeitando. E segundo o livro de Samuel, Deus diz: não estão rejeitando a você, estão rejeitando a mim. E é interessante você observar isso. Segundo o livro de Samuel, Deus diz que o povo está o rejeitando. E aí ele vai punir o povo? Deus pune o povo por causa disso? Não, ele dá o que eles querem. Que Deus seja um Deus de punição. Sabe, eu não consigo identificar Deus como ele tenha punido o povo por conta disso. Pois é, não, ele não vai punir o povo, ele não vai. Na verdade, o Velho Testamento, a linguagem que a gente tem de Deus, ela é muito traduzida com o que o homem entendia até então. E o homem entendia muito disso, de justiça por justiça, de lei por lei, e literalmente de olho por olho, dente por dente. Mas Deus nunca foi esse Deus, porque Deus sempre foi pai. Sabe? Ele vai se manifestando ao povo e o povo vai entendendo. Jesus vem trazendo o ministério e não à toa Jesus foi pouco reconhecido na sua época, não à toa Jesus não é reconhecido até hoje por muitos, porque Jesus vem trazendo um ministério diferente, ele vem apresentando Deus como um pai de amor. Então Deus não vai punir o povo, Deus fala assim, ô profeta, ô Samuel, você não está entendendo uma coisa, não é vocês que estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Mas se eles querem um rei, daremos nós um rei a eles. Porque Deus é pai. E Deus vai sempre respeitar a tua opinião. Então, na tua vida, queridos, eu vou falar uma coisa para você. Deus sempre vai respeitar a tua opinião. Mas é função de quem está na direção buscar o melhor para o povo. E aí eu volto a dizer, nós estamos vivido aqui no meio de uma pandemia, certo? A gente está vivendo uma situação muito peculiar e muito diferente. Eu fico admirado com a flexibilidade e a sabedoria dos nossos líderes atuais. E eu vou falar de uma maneira geral, tá? Porque quando a gente fala de pandemia, todas as decisões que foram tomadas, que estão sendo abrangidas na administração da nossa igreja, ela não é uma decisão única, tá? Ela é feita baseado na conversa, na opinião do conselho, e eu sei que tem muita gente que está muito triste com essa questão de a gente estar fazendo um trabalho só online, da gente não estar cultuando dentro da igreja, e eu vou falar para vocês, graças a Deus que eu não sou presidente da igreja, hoje nem presidente dos jovens, também não sou, é o nosso querido irmão,
mas eu estou aqui para ajudar vocês e para falar com clareza. A nossa igreja é uma igreja que se preocupa com vida, com vocês, tá? Porque seria muita hipocrisia falar, não, hoje eu vejo cada asneira na internet aí, você vai à padaria, você vai ao médico, você vai trabalhar, então você pode ir para a igreja porque é o mesmo Deus que te guarda. Jesus, quando estava lá no deserto, Satanás se apresentou a Jesus e falou assim, olha só, tu é filho de Deus. E a Bíblia diz que se você se jogar daqui, Deus dará ordem aos seus anjos ao seu respeito para te guardar. Então você pode se jogar daqui. De fato, Jesus poderia? Sim, poderia. E Deus poderia dar ordem aos seus anjos para guardar Jesus? Sim, poderia. Mas Jesus disse, olha só, não tentarás ao Senhor teu Deus. E a gente vive numa situação que tem algumas coisas que são extremamente necessárias, tem outras que nem tanto, tá? Deus, ele está com você o tempo inteiro, e é importante a gente congregar, sim, é muito importante, mas quando a tua vida está em risco por conta disso, é muito imprudente você fazer o mesmo, tá? A gente vai fazer o que é de extrema importância, a gente vai trabalhar, a gente vai no mercado porque é de extrema importância, porque sem comida a gente não sobrevive, a gente vai à rua quando é de extrema importância, quando não, a gente se resguarda. E eu vou falar para vocês, eu tenho certeza que essa é uma coisa que o nosso pastor não está feliz em impor sobre nós. Não, não é questão de impor ou não, é questão de tomar a decisão certa para se cuidar do povo, a decisão certa para resguardar a vida de vocês. Eu jamais permitiria ou ficaria feliz com a situação de ver alguém falecendo, algum membro da igreja, sendo que a possibilidade da causa dessa doença possa ter sido contaminação dentro da própria igreja, tá? E vocês são testemunhas disso. Ah, mas nunca vai poder provar. Claro que não. A questão não é que se pode provar. A questão é o que se expõe. A gente não precisa se expor. Então, eu louvo a Deus pela liderança da nossa igreja, que desde que ela se formou, eu acompanho, e o trabalho da liderança é sempre buscando o bem de vocês. Então, volto a dizer, o Vanilton, cara, esse homem de Deus aí, de sorriso largo, ele não vai conseguir sempre agradar todo mundo, mas eu tenho certeza que ele vai estar sempre buscando o melhor para vocês. E o melhor para vocês nem sempre é agradar, tá? E a gente vê que Deus ali escolhe um rei. E aquele homem é escolhido como rei por alguns motivos. Mas você vê que logo no comecinho do reinado, Saul perde. Ele perde a direção de Deus. Porque ele começa a decidir por conta própria. Guarda isso para a sua vida. Guarda isso para o seu dia a dia. Deus está contigo o tempo inteiro. Deus nunca vai deixar de ser o seu Deus. Deus nunca vai deixar de ser o seu Pai. Mas algumas vezes nós tomamos decisões em que nós nos afastamos desse Deus. E aí eu vou dizer para você, é só voltar. Porque Deus é teu Pai. Toda vez que você tomar uma decisão que você vê que não é bem aquilo, você tem que voltar atrás. Não é à toa que a Bíblia tantas vezes fala, ó, lembra-te de onde caíste, lembra-te do primeiro amor, lembra-te do teu Deus. E como o Carlos Miguel disse aqui, Deus não é um Deus punitivo. Deus não está aqui para botar um fardo sobre as suas costas. Muito pelo contrário. Jesus dizia, olha só, o meu fardo é leve. Jesus veio falar de perdão. Jesus veio falar de oportunidade. E essa oportunidade é diária. Eu vou ser até mais específico, ela não é só diária, não. Ela é a cada segundo. A cada segundo que se passa, você tem a oportunidade de ser melhor. A cada segundo que se passa, você tem a oportunidade de crescer mais. A cada segundo que se passa, você tem a oportunidade de crescer. A cada segundo que se passa, você tem a oportunidade de acrescentar alguma coisa boa em sua vida. Então, abrace esse Deus de oportunidades. Se vende por aí um Deus de cobrança. Se vende por aí um Deus que você tem que estar ali naquele exato momento para ser abençoado. Sim, você tem que estar ali na presença de Deus. Estar na presença de Deus, eu não estou falando de templo, eu não estou falando de postura, tipo assim, você tem que estar ajoelhado com a perna esticada. Não é isso. Deus não é isso. Deus te entende como você é, mas Ele quer
que você esteja simplesmente na presença dele. E se você pode andar 100 quilômetros, o faça. Mas se você não puder mais andar, só puder andar 50, Deus não vai diminuir a presença dele na sua vida, não vai restringir por causa da sua limitação. Então, a gente viveu dias muito bons que a gente podia estar todo domingo na igreja, toda quinta. Mas hoje a gente não pode estar na igreja, mas isso aqui é a igreja de Deus somos eu e você. Então, se a gente pode estar aqui online, esteja online, não deixe de estar. Tá? Se estar online não te expõe a uma doença, se estar online não te expõe a perigos, não deixe de estar. Eu, há muito tempo atrás, quando a igreja começava a tomar a cara que ela tem hoje, alguns jovens falaram assim, não gosto desse jeito de vocês. E alguns me procuraram, não gosto disso ou daquilo. E eu conversei com eles, olha só, falei assim, bem verdade que toda mudança que tem, ela vai trazer coisas boas e coisas que a gente não gosta tanto. E eu vou falar isso que eu falei para eles, eu falo para vocês hoje, jovens. No dia que vocês sentirem no seu coração o chamado para uma obra diferente, para fazer a vontade de Deus, abracem a vontade de Deus na sua vida sempre. Agora, se afastar por causa de A ou de B, se afastar por causa de fulano ou ciclano, se afastar por causa de opinião X ou Y, se esse é o motivo, não se afaste, porque para onde quer que você vá, vai ter X ou Y. Isso é politicagem e política dentro da igreja. Qual a diferença? A política eu tenho que estar bem e cultuar a Deus. Politicagem eu não gosto dele ou dela, eu não gosto disso ou daquilo. Para onde você for, vai ter opinião X ou Y. Para onde você for, vai ter fulaninho A ou B. E se você começar por aí, você não vai parar em lugar nenhum. E eu vou falar isso, e aí eu estava citando para vocês experiência. Tem muita gente que saiu da nossa igreja e até hoje não está em igreja nenhuma, porque o problema não está na igreja, está nele. Tem muita gente que deixa de congregar na nossa igreja e não congrega mais em lugar nenhum, porque o problema nunca foi a igreja. E na maioria das vezes a gente tem que entender que quando as pessoas começam a criar muito problema, elas precisam se resolver. E tem gente que está assim, querendo resolver o mundo em volta dele, mas ele não consegue se resolver. Nessa hora, é muito importante nós olharmos para dentro. O que eu estou vivendo? O que eu estou dizendo? Aonde eu estou pisando? Qual o caminho que eu estou escolhendo? Porque a minha vida espiritual, ela vai ser influenciada pelo meu pastor? Sim. Ela vai ser influenciada pelo grupo de pessoas que eu sigo? Sim. Ela vai ser influenciada por aqueles que estão à minha volta? Sim. Mas ela vai ser determinada pelas minhas decisões. Então, eu vou te falar uma coisa, jovem. Homem e mulher de Deus que estão aí. A tua vida vai ser definida pelas tuas decisões. Deus sempre vai querer o melhor para você. Deus sempre vai querer a melhor coisa para você. Mas é a tua decisão que vai definir isso. Deus está sempre de braços abertos para você. O tempo inteiro Deus está de braços estendidos. Você escolhe abraçar Deus ou não. Deus sempre está com a mão estendida. Você escolhe segurar nas mãos de Deus ou não. A gente vê o caso da Bíblia, a passagem lá da Bíblia, onde Pedro, ele vê Jesus na praia e corre. E começa a correr pelo mar, que ele vê Jesus andando sobre as águas, e ele quer estar perto de Jesus, então ele quer andar sobre as águas. Só que Pedro, quando ele começa a andar, ele se depara com a sua natureza e começa a afundar. O ser humano, ele tem essa coisa. Toda vez que ele se depara com a sua natureza de verdade, quando ele começa a buscar, focar a Deus, ele encontra algo diferencial e ele parte. Só que quando ele parte, filho, a jornada não é calminha. Quando você começa a caminhar, a estabilidade não é 100%. E a tendência a afundar é grande. Só que Jesus estende a mão a Pedro. E Pedro escolhe segurar a mão de Jesus. Qual tem sido a sua escolha? No momento difícil da tua vida, quando Jesus está de mão estendida para você, qual tem sido a tua escolha? Você segura a mão de Jesus
Ou você prefere não segurar a mão de Jesus, inibido pela vergonha do que você cometeu? Ou você não quer segurar a mão de Jesus com medo do que as pessoas vão falar, mas ele fez isso ou aquilo, mas ela andava assim. Queridos, nossa única preocupação é Jesus. E eu vou repetir uma coisa que eu já disse hoje aqui. Você pode mudar sempre. Você pode mudar a cada segundo, mas que essa mudança seja para melhor. Você pode mudar de opinião, mas estude para que essa mudança seja para melhor. Você pode mudar de ponto de vista, mas analise, leia a Bíblia para que essa mudança de ponto de vista seja para melhor. Porque a gente está cercado de gente que está mudando e mudando para pior. A gente está cercado de gente que começa a conhecer o seu eu e começa a mudar só em função da sua vida. Eu estava vendo uma série em que falou uma frase que me chamou muita atenção. A frase era mais ou menos assim: o menino, ele se afoga nas suas vontades, ele charcunda nas suas necessidades. O homem, o indivíduo, quando cresce, e quando eu falo homem, não estou falando de gênero, do ser humano, quando ele cresce, ele começa a tomar suas decisões baseada nas necessidades dos que estão ao seu redor. Alguns de vocês já começaram um processo de namoro, outros não. Alguns já são chefes de família, outros não. E isso faz toda a diferença na sua vida. Quando você começa a trabalhar em função da sua casa, e mesmo que você não seja o chefe da família, mesmo que você seja simplesmente um filho, mas que quando você começa a pensar nos seus pais, quando começa a tomar suas decisões pensando nos seus pais, nos seus irmãos, no que é melhor para todo mundo, você está se tornando um homem, uma mulher eloquente. Isso é política. A política, ela não vai só para o mundo exterior, ela começa na sua casa. E quando você se comporta na sua casa pensando só em você, você é só um menino. Quando tudo que acontece na sua casa está girando só em torno de você, você é um menino. O maior sinal que você está começando a amadurecer e crescer é quando você começa a pensar nos seus pais. É quando você começa a pensar nos seus irmãos. É quando você começa a pensar nas pessoas que estão em volta de você, nos seus vizinhos. É quando suas decisões não são mais tomadas simplesmente em relação a você. E aí você vai me perguntar, mas você está dizendo que eu tenho que pensar nos outros e não em mim? Não, não é bem isso. Também não é simples. É que pensar em você quando você é maduro significa se importar com a vida de quem está ao seu redor. Porque se você fala que você é representante de Jesus, a sua vida deve representar o Cristo. E o Cristo, ele sempre se preocupou com o próximo. Aliás, quando se fala de mandamento, o maior mandamento é amarás o teu Deus acima de todas as coisas e o teu próximo como ele nos amou. E se eu digo que eu sou cristão, se eu digo que eu sigo Cristo, e se eu digo que eu sou representante desse Cristo, mas na minha vida as minhas decisões são todas pautadas só em mim, só na minha pessoa, eu não estou amando o próximo como ele me amou. Pare para pensar um pouco nisso. Ser cristão é ter sua vontade, é fazer o que é melhor para você, desde que esse melhor para você não atinja ninguém à sua volta. Desde que esse melhor para você não deixe em preocupação seu pai e sua mãe. Não deixe seu pai e sua mãe em situações difíceis. Quando o que eu decido começa a importunar e deixar meu pai e minha mãe numa situação difícil, eu não estou agindo conforme o cristianismo. Ser cristão não é ter uma vida fácil, mas é ter uma vida de escolha e uma vida bem-sucedida. E bem-sucedida não quer dizer que você seja milionário. Não, não é isso. Bem-sucedida não quer dizer que você acerte sempre. Também não é isso. Porque nós humanos, nós vamos errar. Mas bem-sucedida é reconhecer o erro, reconhecer as pedras no caminho e tirá-las. Algumas pedras são impossíveis de remover porque são muito grandes. Não dá para remover? Contorna ela. Mas não se machuque à toa. Ser cristão é mudar todo dia.
e todo dia mudar para melhor. E a Bíblia diz: respeite o seu líder, sempre respeite, mas isso não quer dizer que você não possa conversar, muito menos que você não deva. Pelo contrário, toda vez que tiver alguma coisa, e eu vou falar isso como exemplo para vocês, eu fui liderado por pessoas diferentes. Vocês estão começando a vida agora, eu estou no auge dos meus 45, já pulando para 46, estou um senhor já. E durante a minha vida inteira, eu participei de igreja. Eu comecei a frequentar a igreja aos 7 anos. Sempre cresci aprendendo, e a Bíblia nos ensina: examinar tudo e retende bem. E por mais de uma vez, eu chamei meu líder e falou assim: eu preciso conversar com você. Eu não concordo com isso e com isso, me explica. É a maneira mais fácil de crescimento. Não se afaste, não fuja, não se esconde. Não se esconda. Desculpa. Existem momentos na vida que é preciso diálogo. E quando eu falo aqui com vocês, que quando vocês quiserem falar, é sempre só falar, é justamente por causa disso, porque existem momentos na vida que é muito importante o diálogo. Então, se você não concorda, se você não acha isso legal, procure o seu líder, procure o Vanilton, procure o pastor Adailton, senta aqui, eu queria conversar com você. Você tem um tempinho para mim? Quando que a gente pode conversar? Isso é ser adulto, isso é ser maduro, isso é praticar a política de bom grado, é exercer a política que deve ser exercida. Você tem o direito de ser ouvido, você tem o direito de expor suas ideias. A política na igreja nos ensina a obedecer, a orar, mas não a ser cegos e a fechar. Então, se você tem algum problema, converse com seu líder, não se afaste, não se isole. Não acha que por causa da circunstância você está afundando no mar e que isso é vergonhoso e que você vai mergulhar e sair do outro lado e continuar a sua vida. Não. Aceite a mão estendida para você. Aceite o abraço daqueles braços que estão sempre estendidos para você. Eu vou falar sempre para você. O problema do homem nunca foi errar, porque errar é uma coisa que acaba sendo natural na vida limitada do ser humano. O problema do homem é não reconhecer os seus erros. O problema da humanidade está em praticar os mesmos erros e não procurar mudar. Procure mudar. Procure aceitar a mão estendida. Procure aceitar os abraços estendidos. Tá? A política nunca foi problema e nunca vai ser, enquanto você tiver maturidade para conversar. Eu aprendi uma coisa quando eu era muito jovem, e é bem verdade que desde que a primeira vez que eu ouvi essa frase, durante a minha vida, eu tive que repeti-la algumas vezes para vivê-la, porque tem horas que no calor do momento é difícil viver. Mas eu vou falar para vocês. Você pode falar o que você quiser, com quem você quiser ou com quem quer que seja, desde que você saiba falar. Isso é um segredo para uma vida feliz, próspera e de boa política. Se você souber conversar, se você souber falar, você vai falar o que você quiser, a ideia que você quiser expor, com quem você quiser. É bem na verdade que muitas pessoas perdem essa oportunidade. Por quê? Porque querem falar do seu jeito, porque querem agredir, porque querem usar as palavras para causar mal, tá? Então, guarde isso. Você pode falar do que você quiser, com quem você quiser, desde que você saiba falar. Isso é ser político. Isso é entender política. Isso é entender relacionamento, tá? Então, não importa o momento da sua vida, converse. Não importa qual seja o erro que você cometeu. Não importa qual seja o problema que você está envolvido, sempre tem um momento de sentar, conversar e sair dessa situação. Você não precisa ficar no fundo do poço, você não precisa ficar numa situação de indiferença, você não precisa ficar escondido numa caverna. Você sempre pode aceitar a mão que está estendida para você. E ela sempre
vai estar estendida. A mão de Jesus nunca vai se recolher. Ela sempre vai estar estendida para você. Guarde essa palavra, que Deus fale melhor ao seu coração. Vanilton, quer completar aí? O nosso tempo já acabou, desculpa, meu amado, o nosso tempo já foi. Você quer encerrar, quer completar? Aproveita aí, faz o encerramento e ora agradecendo aí. É contigo. Eu aprendi bastante hoje, então não tenho nada para completar, não. Acho que foi bem passado para a gente hoje o que nós precisávamos mesmo. E vamos orar aí para encerrar. Muito bem, parabéns pela aula de hoje. Hein? Parabéns mesmo. Obrigado. Vamos orar então. Gente, alguém mais quer falar alguma coisa, né? Os irmãos aí, Ludmila, Camille, Davi, Carlos Miguel, Miriam. Alguém quer falar mais alguma coisa ou podemos orar? Bom, eu só queria dizer que a aula foi muito boa, eu entendi bastante, até mais sobre política em si, né, a aplicação na igreja, assim, do tema. Foi bem passado mesmo, foi bem completo. Muito boa aula, Emerson. Parabéns. Obrigado, Davi. Deus te abençoe. Mais alguém? Bom, se ninguém mais quer falar, vamos orar. Pai, mais uma vez, meu Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, meu Deus, e agora, Pai, para te agradecer por essa oportunidade que tivemos hoje, Pai, de ouvir a Tua palavra, de aprender um pouco mais de Ti, saber, de Senhor, conhecer o que o Senhor quer de nós, Pai. E em nome do Teu Filho amado, Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor está a cada dia abrindo o nosso entendimento, meu Deus. Agradeço pelas pessoas aqui presentes, Senhor, aquelas que não puderam estar aqui, Senhor, que Tu possa, Senhor, trabalhar, tocar no coração, Senhor, e colocar, Senhor, neles o desejo de estar sempre, Pai, conhecendo mais de Ti, aprendendo mais de Ti, Senhor, e, se for possível, Pai, que eles possam também levar a Tua palavra onde quer que estejam, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nos despeça da Tua santa paz, Senhor, fica conosco ainda neste dia, Senhor, e, Senhor, leva cada um na Tua santa paz, Senhor. Cada família aqui representada, que o Senhor possa tocar, Senhor, no coração de cada família, Pai. Em nome do Teu Filho amado Jesus, eu te agradeço, Pai, por essa, Senhor, por essa desenvoltura do Teu Filho que nos trouxe a aula de hoje, Pai. Muito obrigado, Pai, pela excelência, Senhor, desse ensinamento de hoje. Espero que todos tenham, Senhor, compreendido o que Tu querias dizer hoje, Senhor, e, Senhor, que Tu possa nos preparar sempre para isso, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém e amém. Bom, gente, é isso. Pode encerrar aí, pastor Emerson. Tem mais alguma coisa para falar? Senão, Não, só agradecer. Beijo para todos.